Fala, meus amigos e minhas amigas da Arsenal Brazuca, Barão falando aqui com vocês para mais um vídeo no nosso canal, tá? Antes de começar o nosso vídeo, aqueles pedidinhos que a gente sempre gosta de fazer, like no canal, sininho para receber as notificações, verifiquem a inscrição no canal, isso é muito importante, tá? E não esqueça de compartilhar o nosso conteúdo para que todos recebam aí o nosso conteúdo e o nosso canal continue crescendo a cada dia que passa. Beleza? Hoje, uma segunda-feira, todo mundo feliz, tá? Tivemos a vitória ontem no North London Derby e nós vamos falar hoje sobre um resumo ali da partida que foi entre Arsenal 4, Tottenham 1. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo de resumo da partida. Como eu já falei na introdução, nós vencemos o Tottenham aí de maneira fácil por 4-1. Eu não lembro de ter tido um jogo, um derby do norte de Londres tão fácil como foi o de ontem, tá? Mas isso também, ao mesmo tempo, mostra o quanto o time do Arsenal é forte, o quanto o Arteta conseguiu fazer com que o Arsenal evoluísse, como ele contratou peças importantes para o elenco, tá? Às vezes não precisa contratar nome, às vezes você precisa contratar o jogador certo. Então, isso é um trabalho que toda a comissão técnica do Arteta vem fazendo dia após dia e o Arteta vem colhendo frutos desse bom trabalho que ele vem fazendo junto com a sua comissão técnica. E aí aqui a gente teve a escalação, né? O Arsenal foi com Raya, Calafiori, Nkapie, Saliba e Timber, Rice, Zubimendi, Trossard, Eze, Saka e Merino. O Tottenham foi com Vicário, Danso, Romero, Van de Ven, Spence, Palhinha, Bentancur, Udode, Kudus, Odobert e Richarlison no comando do ataque. Eu vou falar um pouco das estatísticas e conforme a gente vai falando das estatísticas, a gente vai comentando sobre o jogo, tá? Então o Arsenal teve uma posse de bola de 59%, tá? No total do jogo, e o Tottenham teve 43%. Isso condiz muito com o que o jogo se tornou. O Arsenal começou muito forte no primeiro tempo, tá? Chegou a terminar o primeiro tempo com 75% da posse de bola, se eu não me engano. Então isso mostra o volume de jogo que o Arsenal imprimiu no primeiro tempo, tá? E aí, conforme foi o passar do tempo, foi se construindo o placar, o Arsenal foi meio que tirando o pé, o que meio que é normal, tá? Alguém até, eu comentei lá no Twitter alguma coisa sobre o jogo, e aí alguém falou assim, vai construir o placar e vai tirar o pé. Aí eu falei assim, eu acho que o Arteta não vai mandar tirar o pé. E parece ali que o Arsenal meio que deu uma desacelerada. O gol do Tottenham foi uma desatenção ali do Zubimendi. Claro, teve o mérito do Palhinha, tá? Não vamos dar não vamos tirar o mérito do jogador. O Palhinha desarma ali o Zubimendi, mas tu vê que é total displicência ali do Zubimendi, que ele não é um jogador que segura tanto a bola. Ele foi segurando até que ele foi desarmado, tá? Então foi uma displicência ali do Zubimendi. Mas os gols esperados, 1,93 para o Arsenal, 0,07 do Tottenham. Isso também mostra a dificuldade que foi o gol do Richarlison, tá? Um golaço do Richarlison, quase do meio de campo, praticamente do meio de campo, né? Então, identificou ali o Raya adiantado e aí arriscou o chute e fez o gol. O Arsenal deu 17 chutes, tá? O Tottenham fez 3. 8 do Arsenal foram no gol, 2 do Tottenham foram no gol.
3 grandes chances do Arsenal, 2 grandes perdidas, e o Tottenham não criou nenhuma grande chance. Tá? Passes certos, o Arsenal teve 81% dos passes, o Tottenham 76%, o Arsenal cometeu 11 faltas, o Tottenham 15%, o Arsenal teve 4 escanteios e o Tottenham teve 1. Tá? Importante falar também nesse jogo é que o Arsenal não teve nenhum gol de bola parada. Tá? Isso é um ponto importante também. Já que falavam que o Arsenal era bola parada FC e tal, criaram essa história, tá? Que já parou por aí, tá? Ninguém fala mais nesse assunto. Porque eles sabem que não é isso. Eles estavam tentando colar uma narrativa no Arsenal que não existe, tá? Claro, quando você tem um time jogando contra você muito fechado, você talvez tente optar por outras alternativas, e a bola parada era uma delas. Mas isso não quer dizer que o Arsenal seja um time que jogue somente para bola parada, tá? O Arteta já falou isso em coletiva. E, o pessoal fica falando que a gente só faz gol de bola parada, mas olha como é que os times jogam contra a gente também. E aí a bola parada vira uma arma, entendeu? Vira uma maneira da gente fazer o gol. Então, não existe isso, então é mais uma falácia aí que o pessoal fica fazendo. Enfim, vamos para o jogo. O Arsenal ganha de 4-1 de forma fácil, como eu já falei. Foi um dos jogos, um dos North London Derby mais fáceis que eu já vi. Tá? O Arsenal em nenhum momento correu perigo. O Arsenal em nenhum momento correu perigo de levar o gol. Leva o gol ali, como eu falei, num erro do Zubimendi, numa displicência do Zubimendi. E só para pontuar aqui, não foi falha do Raya. Tá? Eu vi muita gente falando, falha do Raya, falha do Raya. Não foi falha do Raya. A bola estava dominada pelo Zubimendi. Tá? Estava controlada pelo Zubimendi. E ele é desarmado. Entendeu? Então, e só para vocês verem, o Richarlison chutou do meio de campo. Não fazia sentido o Raya estar debaixo da trave. Não fazia sentido nenhum, com o seu time praticamente todo no campo de ataque. Então, as pessoas que falaram que a culpa foi do Raya, me desculpa. Vocês precisam entender um pouco mais de futebol. E outra coisa que eu falei nesse sentido, quem joga muito da mesma maneira que o Raya joga é o Neuer, o Ederson. São jogadores que jogam adiantado, são goleiros que jogam adiantado. Por quê? Eles trabalham muito com o pé. Eles dão a possibilidade de, quando o zagueiro ou o meio-campo está pressionado, recuar a bola e não recuar a bola, lá para debaixo da trave. Entendeu? Então, esses goleiros, eles fazem isso, eles jogam muito adiantados. Claro, mas ao mesmo tempo que você joga adiantado, o teu jogador ele não pode perder uma bola numa zona perigosa. Porque pode acontecer isso, tá? Então, assim, não foi falha do Raya no gol, foi falha do Zubimendi e mérito do Richarlison, tá? De conseguir fazer aquele gol, um golaço. O jogo começou muito dominante, tá? O primeiro tempo foi totalmente dominado pelo Arsenal. O Tottenham não teve nenhuma chance no jogo. Até porque eu acho que eles também não queriam. Como a gente falou no nosso pré-jogo, né? Eles vieram para se defender e tentar um contra-ataque ali com o Kudus, com o Odegaard, com o Richarlison, entendeu? E às vezes até conseguir um gol da maneira que eles conseguiram o gol, entendeu? Uma roubada de bola ali no meio do campo, pegar um goleiro adiantado e fazer o gol. Isso é um ponto até pro Arsenal ficar de olho, tá? Até um ponto pro Arsenal ficar de olho. Mas um primeiro tempo totalmente dominado. Logo ali, com 3 minutos de jogo, o Eze, ele dá uma cavadinha em contra o Rice, que dá de voleio, o Vicário faz uma boa defesa, tá? A gente podia ter aberto o placar ali já com 3 minutos de jogo com o Declan Rice. A gente criou mais 2 outras oportunidades com o Saka em cobrança de falta, uma foi para fora e a outra o Vicário faz uma grande defesa, a bola ia entrando ali quase no ângulo, né? E assim, a barreira atrapalha. A barreira não, né? A movimentação dos jogadores do Arsenal atrapalham muito o Vicário, então foi uma defesa extremamente difícil ali da parte dele. E por volta ali dos 36 minutos, o Merino, com um passe parecido com o passe que o Eze dá para o Rice, ele encontra o Trossard entrando na área
e o Trossard ali dá uma girada, chuta, a bola ainda resvala no zagueiro e aí entra. E ontem eu tava vendo ó, eu tava vendo os melhores momentos, e eu acho que se a bola não bate no zagueiro, a bola é pra fora, tá? O Trossard perderia aquele gol ali. Quer dizer, não seria um gol perdido porque ele tava meio que desequilibrado, ele chuta meio desequilibrado, então não vejo muito como gol perdido. Mas é o que eu falo, futebol também conta com sorte, entendeu? Então, assim, o Trossard teve a sorte ali da bola bater no zagueiro e morrer dentro da rede. Logo depois, o Eze amplia, tá? Numa jogada que começa ali com o Saka pela ponta direita, ele cruza a bola sobra pro Rice ali na entrada da área, ele toca pro Eze, o Eze passa no meio de dois e chuta pro gol. E é engraçado que se vocês olhem o lance, o Rice está desesperado pedindo a bola. Ele tá desesperado pedindo a bola. E aí o Eze vai, corta dois e chuta pro gol. E faz o segundo gol do Arsenal. Se no primeiro gol o Tottenham já não tinha poder de reação nenhum, com 2-0 menos ainda, tá? No segundo tempo eles ainda tentam fazer alguma mudança, né? Pra tentar, e foi aquilo que eu falei no pré-jogo, eles vieram com um time muito fechado, então eles teriam que se abrir mais pro jogo, pra tentar alguma coisa dentro do jogo. E aí ele coloca o Xavi Simons no início do segundo tempo, mas aí a casa cai logo no começo do segundo tempo, que o Eze, no passe do Timber ali, faz o segundo dele, né, e o terceiro gol do Arsenal, praticamente sacramentando a vitória, né. Se hoje o Arsenal jogando, pra mim, 2-0 teoricamente já é vitória garantida, tá? Já é vitória garantida, visto que os times têm muita dificuldade de furar o sistema defensivo do Arsenal, tem muita dificuldade de chutar no gol do Arsenal. Então, assim, 1-0 eu ainda é meio perigoso, só vocês verem o gol que a gente levou ontem. Mas 2-0 eu acho que é mais tranquilo de se dizer, tá? Mas 3-0, praticamente jogo encaminhado. Aí a gente leva o gol numa falha do Zubimendi, como eu já falei. E aí eu posto ali no Twitter, eu falo, gente, não precisa ter medo, o Tottenham não tá pressionando nada, entendeu? Eles meio que acharam o gol ali, né? Realmente foi um gol achado, num erro na jogada. Então, assim, não tem o porquê, ele não tem poder de reação, entendeu? Não tem poder de reação ali. E aí o Arteta começa a fazer algumas substituições, até para poupar alguns jogadores e tal. E aí o Eze faz o hat-trick dele, tá? Num passe ali se eu não me engano foi do Trossard, né? Que dá o passe pro Eze. E logo depois o Trossard tenta o Eze de novo, mas só que o zagueiro desvia na hora. O Eze quase fez o quarto gol dele no jogo. E aí o zagueiro corta na hora e logo depois o Trossard é substituído pelo Madueke. Então foi um jogo muito tranquilo pro Arsenal. A gente não sofreu nada no jogo, tá? É uma coisa que vem acontecendo muito nos jogos, a gente sofrer pouco dentro dos jogos. Então é importante que a gente continue assim, tá? Que a gente continue com essa cultura, né? Com esse estilo de jogo onde que a gente não dá espaço para o adversário criar, tá? Assim, tem muito da questão do adversário quando ele vai jogar contra a gente, onde que ele vem muito fechado, tá? Eu lembro muito disso do City, do Guardiola, logo assim que ele chegou ali, que ele empilhou título atrás de título, os times jogavam exatamente assim contra o Manchester City, do Guardiola. Jogavam atrás, inclusive o Arsenal. O Arsenal também jogava assim. O Arsenal jogava para tomar de pouco, entendeu? E eu vejo muito isso no time do Arteta. Os times vêm atrás para tomar de pouco, entendeu? Então, o próprio Manchester City jogou atrás, o Guardiola assumiu, falou, cara, não tem como bater de frente com esse time do Arsenal. Não tem como. Se você for para cima, você vai apanhar. E você vai apanhar de muito. Então, assim, os caras preferem ficar ali atrás e perder de 1-0, de 2, ou tentar arrancar um empate, do que tomar uma goleada. Porque se você toma o primeiro gol, você vai ter que sair para cima. Você vai ter que sair para buscar um empate. No mínimo.
Então, é uma coisa que o Arsenal vem conseguindo aí manter essa solidez defensiva, onde que a gente leva poucos gols, tá? É, se falou muito no esqueci a palavra. Enfim, no recorde, né? No recorde do Chelsea ali de gols. Falou também no recorde ali de jogos sem levar gols. Eu, sinceramente, gente, eu não ligo pra isso, tá? Hoje. Hoje eu não ligo. Eu quero ganhar título, tá? Eu tô preocupado com o título. Se a gente vai levar, sei lá, eu não quero levar gol, óbvio. Eu falo, eu não gosto de levar gol. Mas eu quero o título lá no final do campeonato. Então, assim, eu não quero bater recorde hoje. Eu não quero que o Arteta bata recorde, que o Gabriel Magalhães bata recorde. Eu quero o título lá no final, entendeu? Se for junto com o recorde, beleza. Mas se não for também, cara, eu não tô nem aí, eu não tô nem preocupado, tá? Então, esse foi mais ou menos o resumo do jogo, tá? Um jogo bem controlado, não tem muito o que falar sobre o jogo. Tá. Dá destaque no jogo para o Merino, tá? Troçar, claro, o Eze. O Nkapie jogou muito bem, entendeu? Então, assim, coletivamente, foi um jogo muito bom do Arsenal, entendeu? Muitos jogadores jogaram muito bem. Claro, 4-1 ali não tem como um jogador jogar mal, entendeu? Até o Zubimendi, que deu aquele mole ali, ele tava bem no jogo, entendeu? Ele tava bem no jogo, então, e continua bem, né? Enquanto ele tava no jogo, ele tava bem. Então, assim, foi uma coisa que acontece, é do futebol, mas é uma coisa pra gente abrir o olho aí nos jogos, porque pode estar 0-0, tipo, por exemplo, um jogo contra o Liverpool ali, que é um jogo 0-0, que tá tudo correndo pro empate e numa lambança a gente acaba tomando gol. Lembrando que a falta que originou o gol do Liverpool foi o Zubimendi que fez. O primeiro gol do Sunderland, quem faz a falta é o Zubimendi, que não foi falta, né? Ali, vou dar a ressalva ali que não foi falta no jogador do Sunderland. O Zubimendi só acerta a bola. E ele que falha ali no terceiro gol, mas isso não quer dizer nada. O Zubimendi é um cracaço de bola. Foi uma ótima contratação do Arsenal. E aí a gente teve a coletiva do Arteta, né? Ontem, eu não falei na nossa live sobre a coletiva do Arteta, mas eu queria falar sobre uns pontos importantes da coletiva do Arteta, tá? Ele fala ali sobre o jogo. Ele fala que depois de uma pausa, né, das seleções ali, voltar dessa maneira é muito bom. Ele fala que ficou um gosto amargo ali sair para a pausa, para a data FIFA, com aquele empate contra o Sunderland. Foi muito ruim, os jogadores sentiram bastante. Então foi melhor ainda voltar da data FIFA com um clássico contra o Tottenham e vencendo da forma que aconteceu, tá? E aí, claro, não podiam deixar de perguntar sobre o Eze, tá? Perguntaram sobre o Eze para ele, perguntaram sobre a performance do Eze, dos gols e tal. E aí ele fala que tudo tem um motivo para acontecer, né? Depois da data FIFA, o Eze recebeu 2 dias de folga, tá? Mas ele voltou com um dia porque ele queria melhorar, ele queria treinar, e o Arteta falou que ele fez muitas perguntas ali para ele, para tentar melhorar o jogo dele. Então, assim, cara, e todo mundo fala que o Eze é um cara sensacional, entendeu? Então, é isso. A gente vê o Arsenal como um jogador, como um time muito junto, sabe? Como uma família mesmo. Então, todo mundo querendo melhorar, todo mundo ajudando um ao outro. Então, isso é muito importante. Além do Eze, falaram muito do Trossard, tá? O Trossard jogou muito ontem, muito, jogou muita bola ontem. O pessoal tá todo sacaneando, né? O que um aumento não faz com o jogador. Realmente o Trossard, ele tava desmotivado no Arsenal. Eu já falei isso aqui, falo em várias lives, que o Trossard, ele tava na porta de saída do Arsenal, tá? Na porta de saída por causa dele, tá? Ele queria sair do Arsenal, não era o Arsenal que queria. E o Arteta fala isso. Ele fala na coletiva que o Leandro Trossard, na visão dele,
era proibido o Trossard ir embora, entendeu? Ele não queria que o Trossard fosse embora, entendeu? Mas o Trossard, ele tinha isso na cabeça. Ele queria sair do clube. Só que ele tinha o win-win, ele tinha essa cláusula que alguém prometeu alguma coisa para ele, que já era garantido, e ele tinha a chance de buscar um novo time ali do lado de fora. Só que aparentemente ninguém conseguiu chegar no valor que ele queria, entendeu? Ninguém conseguiu chegar no que ele queria, e aí ele acabou ficando no Arsenal. E vamos ser sinceros, que bom que ele ficou. Eu falo a verdade, eu não... Pra mim, se o Trossard fosse embora ali, se ele resolvesse sair, pra mim não era problema nenhum, tá? Pra mim não era problema nenhum o Trossard ir embora. Mas é aquilo que eu falo, já que ele ficou, tem que jogar, entendeu? A mesma coisa eu falo, pra mim o Trossard, no verão, tá fora, entendeu? A gente tem que contratar um outro ponto esquerda e o Trossard tá fora, entendeu? Mas já existe especulações de que o Arsenal vem conversando com os agentes do Trossard para uma possível renovação. Lembrando que o Trossard tem 30 anos, tá? Então, não sei o que o Arsenal faria ali em relação ao Trossard, tá? Ele falou sobre o Trossard. E aí ele fala, né, sobre a questão do Newcastle ter ganho do Manchester City, do Liverpool ter perdido o jogo também. Ele fala que é isso, que o time tem que continuar seguindo, que está a 6 pontos do Chelsea, que está a 7 pontos do City, está a 11 pontos do Liverpool. Então, continuar jogando e um passo de cada vez, tá? E aí é mais ou menos isso. Ah, tá, e fala uma coisa importante, tá? Uma coisa importante que ele fala, e é a última pergunta, inclusive. A pergunta é o seguinte: só sobre o Mikel Merino, você fica irritado quando ele é descrito como defensivo, considerando isso? Eu não sei. Um 9 defensivo? Entendeu? Apesar que aqui eu discordo do Arteta e eu vou explicar o porquê, tá? Eu vou explicar o porquê que eu discordo. O Merino não é 9, tá? Não é 9 que eu digo no jogo, tá? Quando falam que ele joga de 9, ele não joga de 9. E eu vou mostrar isso pra vocês que ele não joga de 9. Mas eu sempre falei aqui que o Merino, ele não é um jogador defensivo. Ele é um jogador ofensivo. O único jogador defensivo do Arsenal é o Zubimendi, tá? Dos meias ali. Claro que o Rice ele faz aquele box-to-box, então às vezes ele tá ali no sistema defensivo, mas ele tá mais no sistema defensivo mais para conseguir desarmar e conseguir puxar o contra-ataque ali e tentar armar uma jogada para o Arsenal. Mas, de resto, só o Merino ali fica na contenção do sistema defensivo. O que acontece é que Calafiori cai para o meio, o Timber cai para o meio, e aí eles ajudam ali no sistema defensivo, tá? Mas defensivo meio ali só o Martins Zubimendi. E aí, como eu falei para vocês, eu queria falar desse cara aí. Mikel Merino, tá? A pior contratação da história do Arsenal, como dizem alguns por aí, tá? Mikel Merino é um cara espetacular, tá? Um jogadoraço dentro das suas limitações. Não é craque, tá? Não é craque, mas faz muito bem o que se propõe a fazer. Seja no meio, seja como atacante. Então, o Merino é um jogadoraço e faz o seu trabalho perfeitamente dentro do jogo. E é isso que eu vou trazer aqui para vocês. Esse aqui é o mapa de calor do Merino no dia de ontem. Então já prova para vocês que ele não é o 9. Entendeu? Ele não joga de 9. E eu já falei isso para vocês em vários vídeos, que ele joga mais como um meia. Aqui ele jogou muito como um ponta apoiando o Saka ali, né? Mas tu vê que ele tá muito posicionado pro meio aqui, ó.
na intermediária. Muito mais do que dentro da área. Dentro da área, o Merino ele só está em jogadas de bola parada. Em jogadas de bola parada, o Merino ele está dentro da área. Fora isso, ele está circulando para fora da área. E eu vou mostrar isso nas próximas imagens para vocês. Esse é um lance, tá? Onde o Saka ele recebe uma falta. O Merino sempre vai estar circulado entre aspas, né? Porque eu tentei fazer isso aqui, mas não é um círculo, mas enfim. Ele tá aqui, ó. Tá aqui na ponta direita, onde vocês viram ali no mapa de calor, onde que ele ficou mais tempo, tá? Então, o Saka recebe a falta e olha onde está o Merino, aqui, bem na ponta direita. Aqui é o primeiro gol, onde ele acha o passe, né, para o Trossard, tá? E olha onde ele está, na intermediária. Ele está exatamente na intermediária, onde ele acha o passe para o Trossard fazer o primeiro gol, tá? Aqui é um outro lance, que é o segundo gol, o gol do Eze. Tem um monte de gente dentro da área e olha onde está o Merino. Fora da área. Mais uma vez, ele está fora da área, tá? Então, isso mostra que o Merino, ele na escalação, ele é um 9, mas ele no jogo não é um 9. E isso acaba confundindo muito o técnico na hora de escalar o seu time. Por quê? O cara chega e fala assim, olha a escalação Merino. Ah, o Merino é um 9. Beleza. Só que o Merino em nenhum momento quase ele vai estar aqui dentro da área. Ele vai estar muito fora da área. E aí você quebra todo o sistema de marcação do time adversário. Por quê? O time adversário está esperando que vai ter alguém. E aí pode ser outro jogador, mas alguém dentro da área aqui, como um 9. E não existe esse cara é invisível. Esse cara não existe. Então você acaba confundindo o sistema defensivo adversário. Por quê? Se você faz um trabalho com que um jogador esteja aqui dentro da área e esse jogador em nenhum momento ele está dentro da área, a não ser em jogadas de bola parada, você tem um problema aqui, porque você acaba dando imprevisibilidade para o sistema defensivo, porque ele não tem aquele cara para marcar ali. Entendeu? Então, o time do Tottenham, ele tinha muita dificuldade, porque o Merino estava sempre fora da área. E aí aqui é a jogada do terceiro gol, tá? O Eze tá aqui para chutar a bola dentro da área. E olha onde está o Merino. Mais uma vez, lá na ponta direita, tá? Fora da área, lá na ponta direita. Aqui é a jogada do quarto gol do Arsenal. O Trossard tá aqui arrancando com a bola. E olha onde está o Merino. No meio campo. E tá aqui, ó. Trossard, Eze e Saka. Aqui na ponta direita. E o Merino, mais uma vez, como um meia aqui do lado dele, o Declan Rice. Tá? E mostrar mais um gráfico aqui para vocês, né? Essa linha dentro de campo. E olha o 23 aqui onde tá. Olha onde tá o Merino. Ele não é nem o jogador mais avançado do Arsenal. O jogador mais avançado do Arsenal é o Saka, que recebeu as bolas mais avançadas. Entendeu? À frente dele ainda tem o Eze e ainda tem o Trossard. Então é aquilo que eu falei. O Merino, ele na escalação e na cabeça de muita gente, ele é um falso 9. Mas na verdade, ele é mais um meia. Ele é mais um meia. Tá? Então, é um esquema importante porque você confunde totalmente o sistema defensivo. Olha aqui como o sistema defensivo do Tottenham está bem espaçado. Porque justamente não tem o Merino para ficar aqui e eles ficarem juntinhos aqui no sistema defensivo. E aí eles acabam ficando espalhados e criando oportunidades para que o Arsenal consiga penetrar e fazer o gol. O time do Tottenham ficou muito espaçado. Por quê? As jogadas eram muito pelas pontas. Então o que eles tinham que fazer? Jogar os seus zagueiros para as pontas. Por mais que o Romero estivesse aqui, ó, no centro da área, entendeu? Tem as pontas aqui que eles precisavam marcar. Mas olha como é que tá aqui do lado direito. Totalmente pro lado direito aqui. Dois jogadores praticamente colados. O 4 e o 24 aqui.
Então, isso é muito trabalho aqui do Merino e do Arteta, né? No seu trabalho de montagem ali do elenco. O Arteta deve ficar rindo toda vez que sai a escalação lá e o Merino de 9 lá no site da Premier League lá, porque ele não é o 9, entendeu? Ele não faz nem função de 9. Porque a gente poderia falar assim, pô, o Merino faz a função de 9. Não, ele não faz a função de 9. Entendeu? Ele não faz, ele não chega nem perto de fazer a função de 9. E para finalizar, falar sobre o mosaico que o Arsenal fez ontem, tá? Com os jogadores do presente, jogadores do passado. Aqui na foto de baixo temos o Gabriel Magalhães, temos o Saka, temos o Odegaard, e aí temos o Henry, o Roncaster, o Sol Campbell, o Tony Adams. E isso aqui, eu queria falar sobre isso aqui, porque na foto de cima, se vocês lembrarem bem, isso aqui é o mosaico do jogo contra o PSG. Tá? Antes do jogo contra o PSG, a torcida organizada do Arsenal, ela tinha pedido dinheiro à torcida para fazer um mosaico para o jogo. O Arsenal barrou, tá? Eles não soltaram o porquê, parece que eles não tiveram uma resposta do Arsenal, o porquê que foi barrado ali o mosaico, tá? Eles tiveram que devolver o dinheiro, tá? Dos torcedores. Eles especulam que era porque os jogadores que estavam ali no mosaico estavam vestidos igual o Peaky Blinders ali, mas nada confirmado. Mas eles acham que é isso. E dessa vez, no jogo de ontem, eles escutaram a torcida. Eles escutaram a torcida. Inclusive, esse mosaico ele foi feito em parceria com a torcida. Então, eu acho importante isso da parte do Arsenal. Escutar a torcida. Porque a torcida, no final, que faz a festa. Claro que tem os jogadores ali para fazer o espetáculo. Mas quem empurra os jogadores é essa massa aqui que está na arquibancada. Então, se a gente quer ganhar título, a gente precisa ter a torcida com a gente. É uma coisa que o Arteta fala bastante. A gente precisa da torcida. O Arsenal precisa da torcida. A gente quer trazer a torcida de volta. Lembra que a gente era chamado de torcida de teatro? Era justamente por causa disso. A nossa torcida tinha perdido o interesse. Claro que tem aquela galera que compra o season ticket e tal, não sei o quê. Mas o interesse era zero. O cara sentava lá, assistia o jogo, pegava as coisas dele e depois ia embora. Não, agora a gente vê um clima diferente. E eu acho que esse clima tinha que ser todo o jogo. Não tinha que ser só no clássico. Tinha que ser o clima todo o jogo. Todos os jogos deveriam ter esse clima hostil. Claro, não precisa fazer mosaico todo jogo, até porque fica insustentável. Mas ter esse clima hostil, entendeu? Para que os adversários venham jogar no Emirates e se sintam intimidados. E se sintam intimidados de jogar no Emirates Stadium. Que, por exemplo, com um mosaico desse aqui em cima, o PSG deu risada. Que medo que teve do Arsenal? Nenhum. Teve medo nenhum do Arsenal. Agora, esse de baixo aqui é totalmente diferente. Teve queima de fogos, teve jogo de iluminação, teve muita coisa envolvida. Então, eu queria parabenizar o Arsenal. Foi muito acertado, tá? Essa parceria com a torcida de fazer o mosaico, tá? E ficou muito bonito. Ficou muito bonito. E espero que os próximos também peçam a ajuda dos torcedores. E um detalhe importante desse mosaico, que eles colocaram o Sol Campbell virado para a torcida do Tottenham. Entendeu? A posição do Sol Campbell aqui, ele tá virado para a torcida do Tottenham. Entendeu? Na verdade, esses 4 aqui, né? Mas a ideia era colocar o Sol Campbell virado para a torcida do Tottenham. Então, é isso. Vale toda a provocação do jogo. E parabéns aí pela torcida do Arsenal, mais uma vez, por ter escutado a torcida. A torcida é muito importante em todo o trajeto. Até a vitória,
até levantar o troféu, a torcida tem uma importância gigantesca. Beleza? Então, galera, é isso que nós temos para hoje, tá? Nosso vídeo está entregue. Então, não esqueça de deixar like no canal, sininho para receber as notificações, verifique a inscrição no canal, tá? E não esqueça de compartilhar o vídeo para a gente continuar crescendo aí nas redes sociais. Beleza? Então, obrigado, galera. Quarta-feira tem jogo, Bayern de Munique. Provavelmente amanhã eu farei o pré-jogo, tá? Porque dia de semana não tem como eu fazer o pré-jogo. Então esses jogos que são no meio de semana, eu vou fazer o pré-jogo gravado, tá? Então vou fazer o pré-jogo amanhã e torcer na quarta-feira pra gente trazer mais uma vitória pra dentro de casa. Beleza? Então, mais uma vez, obrigado e fui!